estamos aqui mais uma vez para uma nova atividade do projeto Qualificação de Periódicos Científicos em Educação, articular para internacionalizar. Esse projeto ele é financiado pelo CNPq e pela FUNCAP. Nós agradecemos muito a essas instâncias de fomento e graças a ele nós estamos aqui propondo mini cursos que vão formar alunos de pós-graduação, professores pesquisadores e, acima de tudo, editores de periódicos científicos. Vem com a gente conferir o novo curso. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui com mais um treinamento, né, aqui do portal da revista da UES. Aqui a gente tem a participação aqui das revistas, é muito bom esse momento, porque é uma troca, né, não deixa de ser uma troca, aquilo que a gente vai aprendendo, né, durante o percurso, né, do trabalho editorial, a gente vai repassando, né, para os demais, para que eles também possam fazer nas revistas, né? Eu digo troca porque vocês também podem, de repente, encontrar algo interessante de indexação e repassar para a gente, né? Para que a gente possa também se cadastrar, identificar qual tipo de recurso é melhor para qual revista, né? Bem, eu sou Carla Nascimento, sou professora da UES, sou editora, né, e também trabalho na parte da Secretaria Executiva da revista Educação e Informação. Também participo, né, do corpo editorial da revista Práticas Educativas, Memória e Oralidade, a REDPEM, né, e outras, né, como avaliadora, ou então participando de outros comitês científicos, né. Bem, e aí o convite veio, né, da professora Lia para apresentar aqui para vocês a segunda parte da preparação, né, da revista para submeter a um indexador, né. Então, parte desse princípio, né. Então, ela inicialmente traz um aspecto mais geral, né, do que é a indexação, e aqui a gente vai mostrar para vocês alguns indexadores, né? Não dá para mostrar todos os indexadores, até porque tem alguns bem específicos de cada área. Então, a gente vai trazer aqui uma noção de como chegar até eles, né? Porque boa parte desses indexadores, eles possuem duas formas, né? A primeira é por formulário web, que eu vou mostrar para vocês, e a segunda por e-mail, tá? Bem, então, eu vou colocar aqui meus slides. Vocês estão conseguindo visualizar? Depois que eu coloco ele em formato de apresentação, eu não vejo mais a participação de vocês aqui na tela. Sim, está visível. Ah, ótimo. Bem, então a gente começa, né, recapitulando um pouco o que a professora Lia falou, né, na primeira parte, sobre preparação de periódicos para indexadores. Por quê? Porque é muito importante saber o processo, né, e quais são os elementos que a revista precisa ter para submeter, né, para solicitar essa indexação, né? Então, o que é que a gente vai ver nessa apresentação de hoje? Indexadores gerais, né, que são aqueles que são indexadores que possuem uma base de dados já bem robusta, né, e também que já muitos da comunidade científica já conhece, certo? Então, esses são os que são mais, a gente vai tratar aqui desses. Por quê? Porque tem indexadores que perguntam se você tem algum dos indexadores que mais se utiliza, né? Então, por isso que a gente vai apresentar eles.
Depois a gente vai falar aqui sobre Amelica e Redalic, né? O Amelica traz uma situação mais técnica, né? De utilização de uma tecnologia chamada XML-JAX, e o indexador Redalic, né? Eles trabalham juntos e a gente vai ver isso lá. No terceiro momento, nós vamos ver a diferença das bases, buscadores e bibliotecas. E, por último, aquelas bases, buscadores multidisciplinares, né? Então, e também indexadores nessa mesma ideia, né? Onde eu tenho uma infinidade de estudos, né? E também uma diversidade de áreas de conhecimento, tá? Então, vamos lá. Está indexado significa que a revista foi selecionada para inclusão em uma base de dados. Então, a gente parte desse princípio, tá? A ideia é deixar a minha revista pronta para solicitação de um indexador. Então, esse é o princípio básico. Os indexadores gerais, né, que a gente coloca aqui, por que eu chamei eles assim? Devido à necessidade de um indexador pedir outro. Então, vocês vão ver nos formulários que eles colocam lá alguns títulos, né, alguns indexadores, e perguntam quais desses você tem. E tem formulários que diz assim, selecione pelo menos um ou dois, você tem que ter pelo menos um ou dois para dar continuidade no processo. Então, são esses que a gente vai ver hoje. E o que é um indexador? Né? Uma base de dados que tem por uma função armazenar, disseminar e divulgar a produção científica. Essa base fornece informações sobre os artigos, possibilitando o leitor encontrá-lo por meio de dados. Quais são esses? O que a professora Lê falou no último encontro, que são os metadados, né? Então, se esse metadado não estiver a contento, o indexador não vai deixar que essa revista esteja na base dele, certo? Isso por quê? Porque existe uma falha, ele viu uma falha no seu index, na sua revista, e por isso não vai ser possível indexar na base. Né? Então, esses elementos aqui, autor, título do artigo, título da publicação, ano, volume, número do fascículo, número de páginas, entre outros, né? O DOI, o próprio DOI, né? Identificar se a revista, ela possui o como citar, também é interessante colocar, outros mecanismos também, o CC BY, né? E o CC BY, ele tem que estar em todas as páginas, né? Então, esses elementos são importantes nesse processo, né? Caso a sua revista tenha algum desses elementos que não esteja no artigo em si, é importante colocar. E não basta ele estar só no site, né? Essas informações, elas precisam estar também com o artigo, certo? Nós temos, lógico que volume e número vai depender de como é o fluxo da revista, né? Então, tem revista que possui só volume, tem revista que trabalha com volume e número. Então, essas informações, elas precisam estar bem apresentadas, né? Tanto no site como no artigo. Tá? E essa parte do metadados, também ela é importante no processo da submissão. Lógico que essa parte da submissão, ela é feita pelos autores, mas quando for publicar, o editor, né, ou a sua equipe, né, que faz o trabalho editorial, tem que revisitar a submissão, ou seja, verificar se esses dados estão a contento, estão todos preenchidos. Tem algum dado que não foi preenchido? O ORCAD, né, o ORCID, ele está com um S no HTTPS, caso não, ele não vai aparecer. Então, são esses mecanismos que precisam ser revisitados antes mesmo da publicação, né? E que compõem os padrões básicos também, né? Que é o ISSN, o DOI,
o cronograma de publicação estabelecido. Esse cronograma, geralmente, ele está no sobre, né? Lá no site da revista, políticas de direitos autorais, né? Que também está no sobre, ou então em uma outra aba. Essa política, ela precisa ser clara, identificar todos os parâmetros, né? E todo o fluxo de trabalho. É muito importante que isso fique muito claro, porque quando você submete a revista a um indexador, a solicitação de um indexador, eles vão solicitar o URL da revista. E essa solicitação, ela não é de graça, não é porque você vai só preencher o formulário, é porque eles vão visitar. E ao visitar, eles vão precisar de todos esses padrões básicos identificados no site, tá? Eu já vi revistas que, para ver o SSN, eu tenho que abrir várias abas para saber qual é o SSN daquela revista, tá? Isso é ruim, por quê? Porque se ele não consegue encontrar, se o indexador o avaliador, né, do indexador não consegue encontrar, isso vai ficar ruim, ele vai colocar lá que você informou que tem SSN, mas não está apresentado no site, tá? Então, esses parâmetros, eles são importantes principalmente para a avaliação, né, essa avaliação inicial que o indexador possui, né, faz, né, na revista. Os metadados básicos em níveis de artigo também, né? Então, vamos supor, se eu tenho no link onde eu tenho um artigo, o nome dos autores, o Orcadi, o Orcid, né? Também o DOI, a instituição, a universidade, departamento, e identificar isso, tanto cidade, estado e país, né? Então, esses dados, eles são muito importantes nesse processo de avaliação, né? E eles precisam estar muito claros no site. Diferentes requisitos de inclusão. Por que eu trago essas informações para vocês? Porque vocês vão ver que em alguns indexadores, eles não colocam todos esses elementos, né? Cada um tem um critério diferente. Mas a maioria busca pelo escopo da publicação, que é onde a gente coloca lá o foco, né? Da revista, lá na opção sobre. E aí, lá tem todo a trajetória, né? Quais são as regras, quais são as normas da revista, quais são as políticas, né? Não pode ter taxa, né? Tem alguns indexadores que vocês vão ver que não se publica, não indexa, né? Revistas que possuem taxa, né? De APC. Então, mas tem outros indexadores que eles não veem problema. Então, essas situações vão sendo apresentadas a partir das normas de cada indexador, né? O corpo editorial e políticas, esse é também um elemento que a gente traz aqui numa situação mais geral e que todos precisam ter, né? As afiliações completas, tanto dos editores dos periódicos, quanto da comissão editorial, né? Os editores adjuntos, a comissão científica, nacional e internacional, né? Também informações de políticas editoriais da revista, de avaliação por pares, a declaração de ética em publicação. Então, esses elementos são importantes em quase que todos os indexadores. Nível de profissionalização da publicação, né? Por quê? Porque eles analisam a legibilidade dos artigos, né? E a qualidade de produção. Por exemplo, tem indexador que é bem específico da área, né? E aí ele diz assim, olha, você publicou um artigo que foge do foco da revista. Então, para esse quesito, esse quesito não vai ser aprovado, tá? Por quê? Porque eles analisaram todo também os artigos que foram publicados, né? O teor dos artigos. Então, existe, mas
mas me diga uma coisa, será que eles vão ler todos os artigos? Isso aí vai depender de cada indexador, né? Mas eu estou falando isso porque eu já me deparei com isso, né? Porque um dos elementos que foi apresentado como resultado da avaliação foi exatamente essa. Eles elencaram os artigos e disseram que tinham fugido do escopo da revista, né? E assim, no montante que foi avaliado, sabe, era bem pouco, assim, quase que uns 5%, vamos dizer, que eles colocaram como que fugiu o foco, né? Mas mesmo assim, foi um critério que eles levaram em conta e que foi achado melhor não aprovar, né? E aí, esse processo, ele pode ser renovado, você pode solicitar uma nova avaliação, mas cada indexador possui um período de embargo, né? Por isso que antes de solicitar um indexador, submeter a sua revista, é necessário que vocês verifiquem os critérios, né, que cada indexador possui para avaliar o periódico. Então, se tem também política de arquivamento, né? Eu fui ver aqui um relatório que o Lucas postou no portal, e boa parte, eu acho que todos, né, possuem, fizeram aquele contrato com a Cariniana, não é isso? Acho que todos. Então, esse processo é muito importante também, porque eles identificam, né? A gente tem isso muito forte, né, nas revistas que solicitam, né, a indexação. Então, é importante ter essa política de arquivamento, porque eles perguntam, né, eles querem entender qual é o serviço de preservação digital que a revista possui, certo? Bem, gente, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Aqui eu trago uma tabela inicial, né, com um indexador, os critérios, se tem formulário ou não, e a URL, né? Eu vou deixar depois esse material com vocês, para que vocês possam só copiar a URL e colocar no computador de vocês e tentar entender todo esse processo e todos esses critérios que cada indexador possui, certo? Antes, como eu já falei, é necessário que a sua revista possua pelo menos o mínimo o que é exigido, né, pelo indexador. Tá? Mas como é que eu sei? Como é que eu vou saber isso? Porque cada indexador possui no seu site os critérios, os links de formulário, quando tem formulário, e o link para iniciar esse processo, né? Então, vou começar aqui pelo DOAJ. O DOAJ, ele tem, assim, os critérios, os elementos editoriais particulares deles, né? E esses elementos estão no próprio site da DOAJ, que, inclusive, é no mesmo, esse link que eu coloquei aqui, traz tanto os critérios, quanto o formulário que é solicitado para que você preencha e faça, né, e participe dessa avaliação, porque eles fazem uma avaliação, essa avaliação pode durar alguns meses, né, e em alguns casos até em um ano. Então, vai depender muito do trabalho desses indexadores, assim, mostrar para vocês, colocar aqui para vocês exatamente o período, quanto é que a duração, né, o tempo que dura para eles avaliarem, isso aí não vai ser possível, porque cada um tem um formato diferente, né? Tem indexador que trabalha com uma equipe de avaliadores. O que essa equipe faz? Essa equipe, ele vai acessar a URL do site, em alguns momentos, outra equipe traz os critérios mais de política, situações mais que envolvem a parte técnica também, né? E outros vão ver mais a parte científica. Então, é uma equipe,
né? Essa equipe, elas podem trabalhar todos juntos ou separados, né? Em setores separados. Então, esse não dá para dizer exatamente a duração de avaliação de cada indexador, né? E assim, o que eu estou falando aqui para vocês é uma situação que eu precisei revisitar cada indexador desse, porque na época que nós solicitamos pela Redufor, era uma forma, vamos dizer, mais simples, onde eu enviava e-mail, eles me enviavam formulário, era preenchido e eu esperava, né, o tempo de retorno, eles retornavam já com a logo para a gente colocar no site. Então, esse processo mudou, né? E eu percebo que mudou para a maioria dos indexadores, tá? Então, assim, agora, boa parte deles já possui formulário na web, né? O ERIPlus, ele ainda também possui alguns aspectos mínimos, né, de critérios, e está contido no site deles, do ERIPlus, que é exatamente esse aqui, né? Eu coloquei, para que vocês não possam perder tempo, eu coloquei exatamente o link onde os critérios aparecem e onde o formulário também aparece. Só que o ERIPlus, diferente do DOAJ, ele pede primeiro, lá, tem lá uma opção, uma caixinha, para que você entre inicialmente em contato com ele, né? O ERIPlus também, ele traz um outro mecanismo onde você coloca a URL da sua revista, porque ele quer primeiro fazer um teste inicial, e aí, automaticamente, ele já traz o resultado, né? Mas é um resultado preliminar. Aí depois, você tem que ir via e-mail, se identificar, dizer que fez essa ação de colocar a URL e solicitar a indexação. Todos os indexadores, né, boa parte deles, a comunicação é via, né, língua inglesa. Então, se você pedir alguma informação, esse texto tem que ir em inglês. E uma dica, seja o mais breve possível, né? Não vá fazer um texto longo, não. Você se identifica, coloca o nome da revista, o ISSN dela, a URL, né? E fala da necessidade, da possibilidade e da solicitação de fazer parte do indexador, né? Eu estou solicitando participar da avaliação do indexador tal. Então, esse recurso é muito importante nesse processo. Geralmente, o que eu percebo? O e-mail, quando é bem direcionado, por exemplo, no caso aqui do ERIPlus, né? O e-mail, ele vai estar aqui. Então, esse e-mail que está aqui, ele está direcionado para essas perguntas, essas dúvidas que você possa ter sobre a indexação. Então, esse tipo de mecanismo, ele é rápido, 3, 4 dias, né? Uma semana no máximo, tá? Então, eles entram em contato e pedem mais informações sobre a revista, né? É importante, quando preencher o formulário da web, é importante colocar um endereço eletrônico, né, um e-mail válido e que você acesse ele frequentemente. Por quê? Porque qualquer dúvida que o indexador tiver, ele vai... ele acionou o site, ele viu as informações, mas ele ainda está com dúvida. Então, ele vai e entra em contato com você, geralmente em inglês, né? E aí você responde também em inglês, certo? Então, é nesse sentido, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês o DOAJ, né? Aqui a gente tem o DOAJ, uma vez que você, olha aqui, ó, ele já traz, tá vendo? Ele já traz aqui algumas perguntas, né? E pede o link da revista, tá? Por quê? Isso aqui é só para constar? Não.
é porque aqui ele já vai trazer aqui algo preliminar. E o DOAJ, ele tem uma situação que depois do resultado, ele pede para você se logar. E outra coisa, existe no OJS a possibilidade de você fazer uma comunicação rápida com o DOAJ, enviando os artigos que foram publicados para lá. Então, é um mecanismo que o próprio, por exemplo, quando você solicita o DOI, você não vai em ferramentas, né? Em ferramentas e vai solicitar o DOI dos artigos, né? Assim, lá mesmo, no Crossref, né? Lá tem o Crossref, e lá você também tem a possibilidade de fazer essa comunicação enviando os artigos publicados, só apertar um botão e ele envia toda essa comunicação de artigos, né, tudo que foi publicado para o DOAJ, certo? Então, essa estrutura que o DOAJ possui é bem bacana, porque assim, você não precisa se preocupar de estar enviando artigo por artigo, porque antigamente era assim. Se você estivesse indexado em uma base, no final de cada ano, ou então a cada semestre, você tinha que enviar os dados dos artigos para o indexador. Olha que trabalhão. Agora não, existe um plugin que tem no próprio OJS que se comunica com o DOAJ, né? Então, tem também o que eu vou até mostrar para vocês, o Biblat também possui agora possui esse mecanismo, né? Antes não tinha, certo? Então, esses são os recursos, ó. Aqui mesmo, naquele link que eu trago, que eu coloco lá na tabela, já dá aqui, já você, quando clica e aciona, já aparece exatamente aqui. E aqui ele já começa a perguntar, pedir informações sobre a revista, certo? E tem todos esses passos. Acompanhe o progresso, né, de como é que isso é feito. Então, todos esses passos que você vai executar para solicitar a indexação no DOAJ, né? Voltando aqui para a apresentação. Então, o ERI Plus também do mesmo jeito, né? Ele tem uns critérios. Antes de solicitar o ERI Plus, vocês utilizem, né, esse link para ver os critérios, tá? Depois disso feito, verifica lá o que ele está pedindo de formulário da web, que ele é bem simples, mas depois ele pede que você formalize por e-mail, certo? No próprio formulário vocês vão ver que tem essa opção, tá? Aqui o Sherpa Romeu, que agora é XISC, né? Vocês vão ver, quando vocês colocarem lá Sherpa Romeu, o X que vai aparecer. Antes não tinha, né? E esses indexadores, vocês vão perceber, às vezes a gente solicita, né? É aprovado, mas de uma hora para outra eles se juntam e não comunicam, né? Em muitos casos acontece. E aí a gente se depara com um link que não é válido. Por exemplo, na Redufol, a gente tem esse mecanismo aqui, né, dos indexadores, que são apresentados aqui no site da revista, né? Então, já aconteceu, eles são todos clicáveis. Por quê? Porque ele mostra onde a revista está em cada indexador, certo? Mas já aconteceu de eu clicar aqui em algum desses, né? E eles informarem que a página não existe. Mas por quê? Porque eles se juntaram, né, com outra base e não formalizaram isso e também não repassaram isso para a revista. E aí, esse link ficou inválido, né? Já aconteceu, por exemplo, o XISC, né? Aqui eu tenho o Sherpa Romeu, que antigamente era assim, agora tem só o XISC, né? Mas quando a gente clica no Sherpa Romeu, aparece também o XISC, né? Então, são bases que acabaram se unificando, né? Outro caso também, que é o Classe, né?
que se unificou com RCE, né? O RCE, né? Então, pode acontecer isso, né? Você faz toda uma solicitação para uma base e, de repente, apresenta uma unificação. Ou, então, um outro nome. Pode ocorrer também, certo? Então, são bases que elas podem se comunicar, né? Tem um caso também deixa eu ver aqui um caso para mostrar para vocês, de três indexadores que se utilizaram do BIBLAT, né? Aí agora é o BIBLAT que incorpora 3, que é a classe, a periódica, né? E uma outra. Então, esse recurso, eles acabam, não deixa de ser um facilitador para a gente, né? Porque a base, ela aumenta, ela fica mais robusta, mas, tá aqui, Claxo, né? Que foi uma outra que também se unificou, certo? Então, são informações, assim, que a gente traz, mas que é importante que vocês tenham sempre contato com esses indexadores, após mesmo uma resposta de que foi aprovado, certo? Então, esse é o Sherpa Romeu. Aqui também existe um formulário na web, no próprio site deles. Eles postam o formulário. Esse formulário é preenchido, vocês preenchem, né? Aqui mesmo, ele pede para que você avance e que espere o resultado por e-mail, né? Porque todas as informações do site vão estar aqui no formulário. Então, vai ser fácil, né, deles entrarem em contato com o corpo editorial, né, os editores daquela revista. Outro também, que é do México, né, e que também acabou unificando umas 3 bases, é o BIBLAT. E o BIBLAT, ele também traz um formulário web. Olha, gente, eu estou trazendo aqui para vocês uma novidade que, na época que eu fui buscar os indexadores, não tinha, né? E aí, com o avanço das tecnologias, né, isso aqui ficou muito bacana. Por quê? Porque é uma forma deles organizarem os dados da revista e entrarem em contato na hora que quiserem, né? Então, tudo que esse formulário traz são elementos que está na revista. Então, é um copiar-colar. Então, ele pede a URL, pede o ISSN, pede o nome dos editores, da comissão editorial, pergunta qual a periodicidade da revista, né? Se é contínua, se não for contínua, de quanto e quanto tempo, né? Quais são os indexadores que ela possui, né? Todos esses elementos são apresentados aqui no formulário, certo? O MIAR também os critérios deles são elementos editoriais. Esses elementos editoriais são aqueles que eu acabei de falar nos slides iniciais, né? O escopo, o foco, a missão, a URL, os editores, o corpo científico, né? Os indexadores, a periodicidade, todos esses aspectos, esses elementos editoriais, políticas, as políticas, né? Todas elas, então, os critérios são esses. Então, se não tem, é bom que faça antes, para que o indexador, quando estiver avaliando, encontrar tudo no site da revista, certo? O MIAR, agora, ele possui ele possui aqui um formulário de sugestão. Por quê? Porque primeiro você preenche esse formulário, é uma sugestão que você está dando para o indexador dessa revista, né? Você está sugerindo a sua revista para o indexador, certo? Mas essa sugestão é bacana porque você acaba vendo o que você não tem, e antes de
avançar, né, antes de enviar de fato o formulário, você recua, conserta aquilo que, né, identifica aquilo que você não tem e vai atrás de buscar, né, esse elemento que ele está solicitando, e só depois envia, tá? Por que eu estou falando isso? Porque existe o período de embargo. Se você não faz aquilo que está posto como critério, você vai perder aí 2 a 4 anos para solicitar novamente. Então, é melhor que percam um tempinho observando isso, né, do que já solicitar sem perceber essas nuances, né, que são solicitadas pelos indexadores. O Dialnet, né, também, o Dialnet, o DOAGE e o ERIPlus, eu percebo que eles são indexadores, que outros indexadores perguntam se você tem. Então, por isso a importância de tê-los, né? Lá, em alguns outros indexadores, vai perguntar quais desses você tem. E se você não tiver nenhum, isso não vai ser bom, né? Vai ser um critério aí que vai ser avaliado contra, né? Então, é importante ter eles para que você possa conseguir outros, tá? Ele também, o Dialnet, assim como o MIAR, como o DOAGE, eles vão também buscar os critérios de elementos editoriais, aqueles básicos, tá? Então, verifica lá antes de solicitar. E também tem um formulário na web e que também está nesse link aqui que eu postei aqui, certo? Então, é exatamente esse link. Então, esses são a forma. O Latindex, ele também, assim como eu não coloquei aqui, o Diadorim, ele tem um aspecto, algumas categorias, né, de indexação. Por exemplo, você inicialmente faz parte do diretório, que é mais geral, e depois é que você migra para o catálogo, que eles chamam de catálogo 2.0, certo? Então, inicialmente, você está, né, se você for aprovado, você vai estar dentro de um diretório, que depois eles vão avaliar, depois de 1 ou 2 anos, eles vão avaliar se você migra para uma categoria melhor, né? É como alguns desses indexadores, eles possuem categorias que representam visibilidade, né? E divulgação, a forma como é divulgado. Algumas por fator de impacto, outras não. Outras só mesmo pelo fator de que foi bem aceito, que ele foi bastante procurado, né? Que ele foi citado, né? Então, tem esses elementos. E aí, o Latindex tem essa opção inicial do diretório, você faz parte do diretório. Eu fui aprovado no Latindex, mas ainda estou no diretório. E aí, depois, você migra para uma categoria melhor. Tem indexador que diz assim, é categoria ouro, diamante, prata, né? Tem outros indexadores que têm outras nomenclaturas, tipo branca, azul, verde, né? Então, cada um, o Diadorim, por exemplo, ele tem classificado por cores, né? Então, a sua revista, ela vai estar categorizada em qual, né? Em qual aspecto, né, do próprio indexador, né? Então, isso, inicialmente, existe que é o diretório inicial, e depois você vai migrando né, ao longo do tempo. Às vezes acontece dessa migração, eles não entraram em contato com você. Não entra em contato. De repente, você abre lá o indexador e você não está mais no diretório, você está no catálogo. Mas já tem indexadores, que entram em contato com você dizendo que a sua revista está sendo reavaliada e que foi para o catálogo 2.0.
né? E que, que tem uma probabilidade de ir para o catálogo, mas se você fizer isso, melhorar nisso. Então, existe também esse aspecto dessa comunicação, certo? Qualquer pergunta, gente, vocês podem ligar o microfone, tá bom? Porque eu não consigo ver aqui o chat. O Educa, ele é um indexador, né, brasileiro, e o Educa, ele tem, assim, quase que boa parte dos critérios que ele utiliza é do Cielo, né? Porque vocês sabem que o Cielo, ele tem, né, Cielo Brasil, Cielo México, né? Tem vários países, né, que eles vão identificando os critérios para cada, ou eles trazem uma situação mais geral, mas acabam identificando isso porque a comunicação com as pessoas que estão avaliando são de países diferentes, né, e por isso que eles fazem isso. Então, o Educa, ele, nessa página aqui, ele traz os critérios, nesse site, nessa URL aqui, os critérios, e aqui traz um formulário. Observe que é o Docs, ó. O Docs, o formulário do Educa é diferente desses outros aqui. Esses outros aqui é do próprio site deles, eles que criaram, né? Aqui não, aqui foi aquele formulário que a gente conhece do Google, né? Google Forms. Então, você acessa os critérios e depois preenche o formulário, certo? Aqui, assim como os demais, tem um período de embargo, por isso eu acho mais interessante fazer uma leitura dos critérios, deixar tudo direitinho, né? E depois preencher o formulário e submeter à revista, né? Esses são os indexadores, assim, que a gente percebe que são os mais solicitados. Quando eu falei que o Educa possui critérios muito próximos ao do Cielo, isso não quer dizer que toda revista que está no Educa vai para o Cielo automaticamente. Não é isso. É porque eu percebi, durante a avaliação de um e outro, que os formulários são muito próximos, são muito, sabe, uns elementos que tem um, tem o outro, né? Mas não são todos. Então, por isso é que eu digo, né? Mas isso não quer dizer que estando no Educa tem boa probabilidade de estar no Cielo. Não é isso, né? Mas é um formulário que a gente já conhece, né? Assim, temos a parte técnica, né? Porque é algo que a gente já utiliza bastante, que é o Google Forms, né? Que você pode preencher, depois você pode voltar, né? Então, tem esses mecanismos, certo? Aqui eu trago os indexadores mais conhecidos, né? Vamos dizer assim. Eu não coloquei aqui o Eric, porque o Eric, ele é muito da educação, muito mesmo, né? Mas ele possui também aspectos bem específicos, né, de critérios, né? O Eric, diferente desses aqui, o momento inicial é por e-mail, né? E aí ele traz esse foco mais voltado para a educação. Já esses três, não. Esses três são interdisciplinares, né? Porque aqui eu trago o WOS, que é o Web of Science, né? Que ele traz aqui várias áreas de estudo, de conhecimento, né? Ele possui um formulário próprio, que esse formulário está na parte de portal para os editores. Ele tem, sim, um cadastro inicial, né? Porque ele, primeiro, quer saber se a sua revista, né, inicialmente possui alguns elementos básicos que são solicitados aqui nos critérios, né? E o formulário em si está dentro deste portal, mas eu trouxe aqui um bem específico para que vocês não percam mais tempo de buscar ele, né?
A Web of Science, né, a experiência que a gente teve lá na Redufor, e bem no início, né, quando eu digo isso foi em 2019, só que antes a gente já tinha procurado saber quais eram os critérios deles, né, e aí foi um tempo assim, um período de tempo bem grande que a gente passou esperando o retorno deles, né? E quando nós ficamos sabendo do retorno, aliás, da aprovação da revista no WS, não foi nem por eles, foi porque um editor amigo nosso viu e viu o nome da revista, né, na lista. Então, mas isso foi antes, né? Hoje não, hoje eles têm um portal só para editores, né? E aí um dos elementos que o portal traz é exatamente esse, né? Você quer submeter uma nova revista, né, um novo periódico, então é necessário, conhecer os critérios que tem, né? Ah, mas se eu quiser primeiro entrar em contato por e-mail, posso? Pode sim. E aí, lembrando, esses indexadores, é preciso que vocês façam um e-mail simples, né? Sejam bem diretos, né? No que vocês querem. Se é uma solicitação de indexação, solicito indexação da revista tal, com ISSN tal, que possui um site da URL tal, né? Então, sejam bem diretos, né? Por quê? Porque quanto mais a gente escreve, né, numa língua, eu estou dizendo isso por mim, né, que não é muito confortável, a gente acaba colocando elementos que não tem nada a ver com o contexto, né, ou então que fica confuso para eles entenderem, entendeu? Então, por isso, a opção que eu dou, né, a dica que eu dou, é que sejam simples no que vocês estão solicitando, tá? Aqui eu trago, deixa eu mostrar aqui para vocês como é a cara do Web of Science. Então, ele traz esse portal aqui, ele é novo, viu, gente? Ele não tinha. Isso aqui é uma coisa que, na época, não tinha esse portal só para editores, né? E aqui ele diz exatamente o que você tem que fazer, né? Critérios de seleção, né? E aqui ele ainda traz perguntas frequentes, que é bom também fazer essa leitura, né? E aí ele traz um vídeo, né, de como você deve fazer isso e começar a registrar, né, todo esse processo para submissão da sua revista. Ele também tem um contato de suporte, que você também pode entrar em contato. E esse contato aqui é um formulário que você preenche, coloca o seu e-mail e eles entram em contato, né? Então, aqui tem, né, as informações necessárias. Aqui também eu trago o Scopus, né, que é ele possui uma pré-avaliação. Observe. Essa pré-avaliação é muito bacana. Seria tão interessante que todos os indexadores tivessem. Porque aqui você não está... Você traz, ou então, por que ela vai? E quais aqueles que precisam melhorar. Aí você faz, se for elementos que precisam melhorar... Opa, alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu ver. Tá tudo bem, gente, aí? Eu ouvi um barulhinho. Não, né? Tá tudo bem. Então, continuando aqui. Então, essa pré-avaliação,
ela faz com que você identifique elementos que não estão bons e precisam melhorar. E aí, quando tudo estiver bom, né, estiver funcionando, você vai você faz, olha aqui, ó, ele tem um contador, ó, olha que bacana, né? E aí você entra em contato, coloca a sua versão, ele faz várias perguntas aqui, ó, né? Mas aqui também tem uma sugestão de título que você traz aqui, que é da Scopus também. E aí você também faz a mesma coisa, ó. E só no final é que submete. Antes de você submeter, verifique aquilo que não tá legal para sua revista. E antes de submeter, não submeta, resolva, né? Tente consertar, tente alterar ou melhorar, né? E para depois submeter, certo? Então, por que eu estou falando isso da Scopus? A Scopus é o indexador que o período de embargo é o maior, né? É o maior, tipo assim, de 2 a 4 anos, né? E esses indexadores, WOS, Web of Science, né? O Cielo, né? A Scopus, o ERIC, eles dizem o seguinte, que vocês agora, você foi reprovado, eles dizem isso e dizem o porquê vocês foram reprovados. E depois diz assim, olha, agora você pode enviar novamente depois da primavera de 2028, né? Então, 2026, né? Na primavera de 2026, vocês podem submeter a revista novamente, né? E é muito tempo, puxa vida. A gente, é muito importante uma revista ser indexada a esses, né? É uma divulgação em tanto, né? E também mostra que a sua revista passou por um critério muito bem reforçado, assim, porque ele possui muitos critérios. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, antes de submeter, você vai precisar responder 6 itens, né? Cada item desse possui elementos, perguntas, né? Sobre a sua revista, né? Então, isso aqui tem que ser com bastante calma, ser feito com bastante calma, né? Conversando com o grupo editorial, né? As pessoas que fazem a revista, né? O editor também, isso aqui tem que estar muito bem respondido, para não ter que voltar e você ser reprovado, certo? Então, esses são os indexadores, né? Que eu chamei aqui indexadores gerais. O Cielo, da mesma forma, ele não tem formulário web e a solicitação inicial é enviada por e-mail. E aí depois eles pedem para que você faça um preenchimento de um formulário que eles enviaram para você, certo? Só que antes você tem que fazer uma leitura sobre os critérios, que é um PDF, isso aqui você baixa, e aí você tem todos os critérios Cielo, certo? Agora eu vou para o Amelica e o Redalic, né? O Redalic também é um indexador, né? E por que eu coloquei os dois juntos? Porque o Redalic, ele, assim como o Cielo, né? Ele solicita que a tecnologia XML JAX, né? Que é uma tecnologia onde o artigo, ele é apresentado de um formato diferente. Existem vários formatos, na verdade, o HTML, o PDF, que você clica e ele abre o PDF. HTML, ele vai abrir no próprio site. O EPUB, né, que é um outro recurso, se você tiver o software, você vai abrir também, né, o smartphone, iPhone, né, tem muitos desses recursos. Mas o Amelica, ele é um software, vamos dizer assim, que que elabora essa linguagem XML, certo? Então, por isso, o Redalic, ele diz, não, se você tiver o Amelica, né, se você já estiver com ele, já se utilizar dele, e ele faz parte já da sua revista, você já recebeu o login e senha para executar esse tipo de ação,
Então, você já tem aqui meio caminho andado para o processo de Redalic, né? Então, eles vêm dessa forma. Sempre foi assim? Não. Não, né? Isso vem de um tempo para cá. Então, por exemplo, a Redufolha não tem uma Melica. Por quê? Porque ela já iniciou com o Redalic. E quando eu fui solicitar o Amelica, ele diz, não, você não pode mais solicitar o Amelica porque você já tem um Redalic. Agora, o inverso é diferente? Quem tem um Amelica se credencia, né, busca o Redalic, né, e busca o indexador Redalic para estar na base deles, certo? Então, vamos lá. O Amelica, ele é como se fosse um software, né, que vai trabalhar com a marcação dessa linguagem XML sobre o padrão JATS. Ele é um recurso gratuito, só que para tê-lo, esse serviço, você vai ter que passar por uma avaliação. Então, você tem que solicitar a avaliação do seu periódico, depois fazer o curso online, né? E aprender a manusear o sistema da marcação XML JATS, certo? Nós não fizemos isso na Redufol, porque o serviço de XML é feito por uma empresa. E aqui não, a Amelica está dando de graça. Só que para você ter esse serviço, você tem que passar por um processo, tá? Uma das coisas que o Amelica diz é que o critério para estar no Amelica, para receber esse login, para participar dessa formação com eles, é que a revista, uma das coisas, tá? É que a revista, ela não pode ter, ela tem que ter uma política de ciência aberta, né? Ela tem que ter, ela não pode pedir nenhuma taxa, né? Solicitar nenhuma taxa aos autores. Então, são critérios que ela possui. Se você tem todos os critérios que ela solicita, então, você vai, por e-mail, né, solicitar avaliação e eles vão, depois que eles recebem, eles vão pedir que vocês assinam 2 contratos, né? Esses contratos é só para firmar o seu interesse, né, nesse serviço, e que a todo momento vocês vão estar em contato com eles, né? O formulário que é disponibilizado, né, eles enviam por e-mail esse formulário, juntamente com os contratos, e você envia também o retorno desse formulário também por e-mail. Onde é que está isso? Exatamente aqui, ó, no portal do Amelica. Vocês estão vendo aqui que a extensão é DocX, ó, que é exatamente porque você vai poder editar, certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que é o Amelica. Por que eu conheço o Amelica? Porque a RevPemo, né, ela fez essa solicitação Amelica, foi aprovada, fez o curso e recebeu login e senha. Depois que entra, o que acontece? Né, depois que você conhece, que você fez o curso, você vai fazer a marcação XML, que é exatamente a marcação que ele diz. Então, aqui está o seu artigo, o artigo que foi publicado, né? Então, você vai marcar cada elemento do artigo para que, no final, ele gere um XML. E esse XML, ele é publicado no formato XML no seu site, no site da revista, certo? Então, cada elemento desse é marcado aqui, ó, tá vendo? Título, os autores, né? A afiliação, então tudo é marcado. Não só esses elementos, mas como também as referências e todo o texto. O que é introdução, o que é uma metodologia, o que é o resultado de discussão, conclusão, né? Tudo isso é marcado. Finalizado esse processo, ele gera um XML e você coloca esse XML no sistema da revista, né? Para que ele seja apresentado em um outro formato, certo? Para quem não conhece esse formato, deixa eu abrir aqui a RevPemo, só para vocês entenderem esse processo. Assim, ó. Olha aqui.
aqui eu tenho o XML, eu tenho português, inglês e tenho o XML. Esse XML, ele vai apresentar desse formato, certo? Então, é essa organização que ele traz, né? Essa situação, tá vendo? Introdução, a metodologia, tá vendo? Isso aqui é o arquivo que foi gerado do XML. Ele é um formato diferente, vocês estão vendo, né? Então, isso aqui, quem faz? É alguém da revista que fez a formação e obedece todos esses requisitos, né, que solicita, e faz esse trabalho, certo? Então, esse momento é importante porque mostra que o seu periódico, ele possui essa tecnologia e que esse mesmo artigo, ele pode ser acessível, né, pode estar sendo acessado de outro formato, certo? Quanto mais formato um artigo tiver para visualização, melhor, né? Já o Redalyc, ele é o indexador, né? Ele também possui seus critérios de avaliação e o processo de indexação, aqui está a URL, né? Aqui eu tenho sobre a qualidade, né, editorial de revisão por pares, eu tenho que ter aqui a tecnologia JATS, né, que é o XML, a política de acesso aberto, sem custo de APCs, ó, né, então sem custos, incluir a ciência, né, a diversidade linguística como um bem comum, que é esse símbolo aqui que ele traz, né. Então, são esses os critérios que a Redalyc possui, né, e que você precisa ter para solicitar a indexação do seu periódico. Tá? O que eu vou agora entrar aqui no terceiro elemento, que trata sobre as bases, que é diferente de buscadores, que é diferente de bibliotecas, né? O que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte, é que as bases, a gente já entendeu que são as bases científicas, bases de dados científicas, né? E elas possuem todo um critério de indexação, né? De critério de avaliação para ser indexado, certo? As bases de dados, é muito importante que não se confunda com banco de dados, que é o que eu escuto muito, né? Ah, base de dados é banco de dados? Não, são duas coisas totalmente diferentes, certo? O banco de dados são aqueles bancos que a gente utiliza para armazenar os dados vários. Eu posso ter um banco de dados no Excel, né? Eu posso ter no SPSS, né? Que é um mais voltado para a estatística. Então, é um banco de dados, tá? É uma outra situação. Já a base de dados, que elas são científicas, elas são repositórios de publicações científicas, né? Que são vinculadas a essas revistas, esses periódicos científicos, certo? Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa revista que está lá vinculada, né, que foi anexada, elas estão ali, não porque participam, né, de um portal de periódico de uma universidade. Não. Existe todo um critério que foi avaliado, né? E por isso é que elas fazem parte desse repositório, dessa base de dados, né? Então, isso é muito fácil da gente entender, assim, nesse processo, né? Quais são esses periódicos, por que eles estão nessa base, isso é importante, né? Por que elas estão nessa base? Porque eles passaram por uma avaliação criteriosa, né? E estar num Scopus, né, num indexador Scopus, WOS, Web of Science, Cielo, ERIC, é porque você teve condições, né, a sua revista tem uma qualidade de estar ali, né? São critérios que foram apresentados e foram avaliados para isso. Bem, estar indexada a uma base de dados
científica, né, significa que o periódico possui qualidade e credibilidade. É isso que eu quero dizer, né, que não está por estar, ela participou de um critério. E esses critérios bem criteriosos, né, na verdade. E aí faz parte dessa base. Essas bases, boa parte dela, tem todo um processo que são avaliados, aquilo que eu falei para vocês. E muitas delas também são revisadas, né? Possuem pareceristas. Então, esse trabalho, o artigo, ele está lá, nessa revista, e essa revista está indexada a uma base, não é a revelia, né? Está porque tem qualidade para isso. Então, esse processo agrega qualidade, o material produzido pelos autores que publicam nessas revistas. Então, o que são os buscadores? Os buscadores, eles não são bases, né? São diferentes de bases. Por quê? Porque eles privilegiam uma linguagem natural. Nós temos o Google geral, que a gente faz uma pesquisa, a gente até tenta fazer por termos, né? Tem gente que faz a pesquisa no Google geral com uma frase inteira, achando que vai encontrar aquilo, exatamente aquilo. E, na verdade, não é assim, não é bem assim, né? Mas os buscadores, eles são importantes, por quê? Porque eles trabalham com a divulgação e também eles trabalham em cima das bases, né? Por exemplo, o periódico CAPES, eles têm muitas bases que estão dentro do periódico CAPES, né? E aí dispõe essa busca. É importante fazer essa busca por lá, porque lá eu tenho várias bases, né? Lá eu tenho, na área da saúde, o PubMed, né? Tem o Cielo, tem Scopus, ERIC, né? Então, essas bases a gente estão atreladas a CAPES, ao periódico CAPES, né? Mas também temos outros buscadores, né? O Academia.edu, o ResearchGate e vários outros, tá? Esses são importantes. Mas eu vou focar só no indexador, eu não vou colocar nenhum buscador na revista. Não pense dessa forma, porque quanto mais buscadores você tiver, isso vai dizer o quê? Que a sua revista, ela está sendo buscada, né? Ela está sendo pesquisada por várias pessoas. Tem gente que só conhece, só busca pelo Google Acadêmico. Tem gente que só se utiliza por um outro buscador, que é o periódico CAPES. Outros por Academia.edu, né? E outros pelo ResearchGate, e assim sucessivamente, certo? Então, quanto mais buscadores você estiver, né, melhor para a sua revista. As bibliotecas eu não coloquei aqui, né? Mas as bibliotecas, elas possuem também a mesma ideia de divulgação do seu manuscrito, né? E, consequentemente, da sua revista. Porque lá, quando eu abro o artigo, ele vai estar lá dito que ele está armazenado, né? Que ele foi publicado na revista tal, né? E dá visibilidade à sua revista também. Então, a biblioteca, existem bibliotecas nacionais e internacionais que também têm esse processo de avaliação. E aí você entra em contato, muitas dessas bibliotecas, o contato é por e-mail, né? E aí depois é que eles apresentam o formulário para que você possa preencher também, certo? As multidisciplinares, né, que são as multidisciplinares, são aqueles indexadores, são buscadores, bibliotecas, mas que também trazem contextos mais gerais, mas que não têm um critério tão sobrecarregado, vamos dizer assim, né? Um critério tão definidor, né? Como é a Scopus, Web of Science, certo? E aí, qual é a dica que eu trago aqui para essa situação? Quanto mais buscadores, bibliotecas, indexadores, fontes de indexação você tiver, isso vai ser bom para a sua revista, devido à divulgação e visibilidade. Então, esse momento
é de buscar. Qual é a dica inicial que eu dou? É buscar o periódico da sua área, né, que possui uma excelente qualificação, né? E aí, identificar nessa revista quais são os indexadores, as bases, os buscadores, as bibliotecas que ela possui. Por que acontece? Porque existem buscadores bem específicos da psicologia, que eu já tentei entrar em contato com a nossa área da educação, a gente não consegue. Eles informam o quê? Que não é a área de psicologia. Mas por que é importante? É importante para a gente ter, quanto mais dispositivos para disseminar a revista, melhor vai ser para a academia, os pesquisadores, os professores, as universidades terem acesso à sua produção científica, né? Então, a dica é buscar um melhor periódico na sua área de estudo, né? Na sua área próxima da sua revista, identificar esses indexadores, bases, buscadores e bibliotecas. Feito isso, entrar em contato com esses recursos, né? Ou por via site e via formulário, ou por e-mail. E aí, acessa o site, entra em contato por e-mail. Antes de submeter e solicitar, procura o processo de avaliação, né? Identifique quais são os critérios que são utilizados para avaliar a sua revista, certo? Essa é uma dica. E aí, quais são os elementos importantes, né? Nós temos aqui a estrutura editorial, que é o escopo, foco, as políticas editoriais, etc., aquilo que eu falei para vocês inicialmente. Os padrões básicos, ISSN, o DOI, o metadados, é muito importante. Se tiver revista que não preenche os metadados, isso é ruim na hora de levantar o artigo, né? Não só no indexador, mas numa situação geral, de buscadores e bibliotecas. A área de estudo, né, buscar os seus indexadores, as suas bases, os seus buscadores específicos, que também isso é muito importante. E a colaboração, que é o trabalho de divulgação nos buscadores e bibliotecas, mas também nas redes sociais, né? Então, esse trabalho de divulgação, ele solicita muito do trabalho colaborativo, né? Do corpo editorial, né, como um todo. Os editores, a comissão científica, né? Esses são os elementos importantes. Bem, gente, eu encerro aqui a minha fala, mas eu gostaria que vocês fizessem, se tiver alguma pergunta a fazer, né, deixa eu parar aqui minha apresentação. Então, isso aí que eu quis apresentar para vocês é uma parte da indexação, né? E aí fiquem à vontade para fazer perguntas. Deixa eu ver aqui no chat o que foi que... Diga. Foi muito esclarecedor. Que bom. Mas o material vai ficar disponível, porque aí fica mais fácil de vocês coletarem os links e acessar o formulário, ou então os próprios critérios, tá certo? Alguém tem uma pergunta a fazer, é isso? Eu vi aqui. Então, eu vi aqui, gente, que eu vi uma planilha que o Lucas me apresentou, só que ele disse que essa planilha foi bem no início, né? E ele ia até refazer para atualizar, mas não deu tempo. E aí eu vi que alguns de vocês já possuem alguns indexadores, já possuem alguns buscadores, né? E aí, de repente, vocês podem pensar assim, puxa vida, será que já basta,
Não, assim, não basta. Quanto mais a gente tiver, melhor. E uma das coisas que é bom nisso tudo é a divulgação. É a divulgação, porque ali você tem bases, buscadores, bibliotecas de todo mundo, né? Então, tem gente, de repente, que você está anexado, está indexado, e que está vendo a sua revista lá na Itália, né? Em Paris, na Ucrânia, né? Como a gente já recebeu artigos, alguns artigos lá da Ucrânia, né? E de outros lugares, certo? Então, assim, quanto mais vocês buscarem esses indexadores, buscadores, melhor visibilidade da revista, certo? Alguma pergunta? Eu achei que tivesse alguma pergunta aqui no chat. Entendi. Vocês querem falar alguma coisa da experiência que vocês têm na revista de vocês? Alguma coisa que vocês gostariam de apresentar ou até tirar uma dúvida em relação a um tipo de indexador? Por exemplo, o DOAJ, né, como eu falei para vocês, existe um mecanismo que se comunica do OJS para o DOAJ, né? E aí fica essa informação. Então, é importante antes ter, para depois atualizar os artigos lá. Tá certo, gente? Então, é isso. Que bom que... Obrigada, né, pela participação de vocês. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato para a gente tirar alguma dúvida a respeito, tá bom? Ok, professora Carla, muitíssimo obrigado, viu? Foi ótimo, foram ótimos esclarecimentos. Tá Vou ótimo. passar também para o nosso editor, que é o Gabriel, ele trabalha junto comigo, e ele é que está mais à frente na condução tanto da Calágatos quanto da Polimateia. E ele vai ficar gravado de todo modo, ele deve acessar depois, né? Mas eu já vou passando em algumas dessas informações que você nos passou. Tá ótimo. Professor, eu não vi na lista, mas é uma lista antiga, né? Eu não vi essa revista do mestrado acadêmico em filosofia. Eu acho que porque a tabela é um pouco mais antiga, talvez por isso. Deve ter sido por isso. São duas revistas, a Calágatos e a Polimateia. Essa primeira eu vi. Pois tá bom. Qualquer coisa estamos à disposição. Tá, muito obrigado. Muitíssimo obrigado.